Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e esta é a série Questões Comentadas aqui do canal. Este é o episódio número 54, já corrigimos muitas questões, eu já dei várias dicas aqui no canal e se você ainda não acompanha a série Questões Comentadas, você está perdendo muito tempo, porque nessa série eu mostro para você o passo a passo, qual é a linha de raciocínio que você vai ter que seguir para resolver as questões de forma mais simples, mais prática e mais objetiva. E essa questão é muito interessante. Vamos falar de análise sintática, função sintática, e o comando dela diz exatamente o seguinte no trecho. É muito interessante a gente ter esses cursos que chamo de portais. É correto afirmar que a locução de portais desempenha a função de objeto indireto do verbo chamar, aposto do pronome relativo que, predicativo do objeto indireto, predicativo do objeto direto preposicionado. Meu Deus do céu, qual é a função sintática da locução de portais? A gente vai ver isso passo a passo, uma questão bem elaborada. Eu vou mostrar para você como você vai fazer para resolver esse modelo de questão lá na hora da sua prova ou na hora dos seus estudos. Então, fazendo a leitura novamente, é muito interessante a gente ter esses cursos que chamo de portais. Qual é a primeira coisa que você precisa lembrar? Você precisa lembrar de algo específico sobre o verbo chamar. Quando o verbo chamar estiver no sentido, ou seja, denotar, tiver o sentido de denominar, esse verbo vai ser chamado de transobjetivo. Eu não sei se você já ouviu esse nome esquisito na sua vida, mas o que é um verbo transobjetivo? É um verbo que vai pedir um objeto direto e um predicativo para esse objeto. Essa é a estrutura. Então, repetindo, o verbo chamar com o sentido de denominar, ele é considerado um verbo vou escrever aqui, transobjetivo, ok? E o verbo transobjetivo, ele tem uma característica específica. Ele pede um objeto direto, portanto, o verbo chamar nesse contexto é transitivo direto. Vou colocar aqui embaixo dele, ele é transitivo direto, e além desse objeto direto, ele vai pedir um predicativo para caracterizar esse objeto direto. Se você não entendeu nada, não se preocupe que eu vou mostrar isso para você agora. Então vamos lá. Ter esses cursos que chamo de portais, os quais chamo de portais. Percebeu que este que é um pronome relativo? Deixe-me colocar aqui. Ele é um pronome relativo. E o pronome relativo exerce uma função sintática na oração. Neste caso, como o pronome relativo está retomando o termo esses cursos, a gente pode reescrever essa frase da seguinte maneira. Preste atenção, porque essa questão do pronome relativo é bem delicada. Você precisa ficar atento para você entender. Então, de novo, o que funciona como pronome relativo? Pronome relativo retoma um termo anteriormente expresso. Qual o termo que o pronome relativo está fazendo referência? À expressão esses cursos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso reescrever essa frase colocando esses cursos no lugar do pronome relativo. Como é que fica? Chamo, ok? Chamo esses cursos de quê? De portais. Essa é a frase, de forma bem clara e objetiva. Verbo chamar está no sentido de denominar? Sim. Então, ele é um verbo transitivo direto. Qual é o objeto direto do verbo chamar? Eu chamo o quê? Esses cursos. Então, esses cursos vai funcionar como o objeto direto. E de portais que está caracterizando o termo cursos, ou seja, ele está caracterizando o objeto direto. Então, qual é a função sintática de portais? Ele é um predicativo do objeto direto.
Essa é a função sintática desse termo na oração. Então, de cara, a gente consegue eliminar a letra A, ele não é um objeto indireto. Lembrando, o verbo chamar no sentido de denominar é um verbo transobjetivo, e esse verbo transobjetivo tem uma característica bem específica, ele pede um objeto direto e um termo que vai caracterizar esse objeto direto, que é chamado de quê? De predicativo do objeto direto. Então, a gente também consegue eliminar a letra B de bola. Eu consigo também eliminar a letra C, porque aqui tem sim predicativo do objeto, mas aqui a banca está falando que é do objeto indireto, e não, é predicativo do OAD, do objeto direto, um termo sem preposição obrigatória. Logo, letra D de dado é de fato a nossa resposta. Nós não temos, portanto, um objeto direto preposicionado. E qual é a função sintática do pronome relativo? A questão não está pedindo isso, mas eu quero deixar bem claro para você que a função desse pronome relativo já está aqui, ela já foi analisada. Que função é essa? Objeto direto. O pronome relativo, como ele retoma o termo esses cursos, e na nossa reescritura, esses cursos funciona nesse caso como objeto direto, o pronome relativo também vai ter essa função sintática. Uma questão muito bem elaborada, trabalhando a função sintática aí dos termos na oração. E se você não soubesse que o verbo chamar, com o sentido de denominar, é um verbo transobjetivo, talvez você não iria acertar essa questão. Coloca aqui nos comentários se você acertou ou não essa questão, se você teve dúvida, como você classificou a locução de portais, para eu saber qual foi a alternativa que você marcou, ok? Então, uma questão muito legal, trabalhando a análise sintática. E a análise sintática, dependendo da banca, ela cai sim na prova de maneira nua e crua. Você precisa saber identificar a função sintática dos termos na oração para conseguir acertar esse tipo de questão, ok? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tem um sininho, ative esse sininho para você receber as novas aulas de questões comentadas, dicas de português para concursos e também dicas para você estudar, dicas de estudo, para você estudar melhor e não perder tempo com aquilo que não é importante. Não se esqueça também de deixar o seu like é extremamente importante para esse canal, para a gente saber que o conteúdo de alguma forma foi útil à sua preparação. Um abraço, bons estudos, boa semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!